hoje, mas gostaria de saber sua opinião sobre a ONU ser a besta de 7 chifres, né, o G7, e o Vaticano, o Império Romano, ser a mulher assentada sobre ela. Eu acho essa interpretação meio simplista. Tá? E eu acho que quando a gente trata de um livro sagrado como a Bíblia, a profecia, ela não se realiza apenas por aparência, ela se realiza por completo, né? Porque é de forma miraculosa, né? Sobrenatural, transcendental. Então, essa profecia só começa a ficar muito visível, as suas analogias, quando as coisas começam a acontecer, né? E você veja que essa teoria do Vaticano ser a besta, isso começa onde? Começa no século XVIII, com o surgimento das sociedades iniciáticas, e hoje tem a seu serviço uma parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Né? Essa parte ligada ao Walter Waite, que não é a parte total da Igreja, para eles, todos os problemas do mundo é a Igreja Católica, porque a Igreja Católica mudou o dia sagrado do sábado para o domingo. Essa é a marca da besta, esse é o problema. Quem controla as corporações são os templários. Eu ouvi o cara falando isso essa semana, e ele falou essa semana que a Inquisição matou milhões de pessoas, né? É sempre esse discurso que, se você vai ver a origem, está sempre lá na origem do século XVIII, quando a maçonaria surge como inimiga da Igreja Católica. E hoje ela não é só inimiga da Igreja Católica, ela é inimiga de todos os protestantes. Basta você acompanhar o trabalho do Walter Waite e você vai ver o que ele fala das outras igrejas protestantes. Uma ala da Igreja Adventista, pelo menos uma ala, se não for toda, tá? Porque se você pesquisa os túmulos dos caras que criaram lá a Igreja Adventista, você vai ver um monte de obelisco maçônico lá, inclusive na Ellen White. Tá? Eu sei que tem adventista que me acompanha aqui, mas isso é a verdade, tá? Se você vai dar uma explicação, então tá. Se essa todo mundo critica o obelisco que tem lá no Vaticano, né? Os adventistas criticam muito e não sabem a história daquele obelisco e como a ideia de colocá-lo lá foi de submeter o paganismo à ideia de Jesus Cristo. Quem conhece a história do obelisco do Vaticano vai perceber que essa foi a intenção, embora alguns possam não concordar com aquela atitude. Agora, o obelisco, eles acham que aquele obelisco tem todos os problemas do paganismo. Agora, o obelisco no túmulo da Ellen White aí não significa nada, é apenas uma coincidência, né? Então, quem quiser saber mais sobre isso, eu ando vendo que uma parte, pelo menos, da religião adventista tem trabalhado para a maçonaria no sentido de provocar a confusão entre os cristãos. E a maçonaria não tem culpa de nada, repara, é só os jesuítas. E isso que essas pessoas não leram 3 livros aqui que mostram como a Igreja Católica é inimiga da maçonaria. E a maçonaria surge como inimiga da Igreja Católica. Está aqui a Conjuração Anticristã. E aí, para quem fala que os jesuítas controlam a maçonaria, tem que ler esse livro aqui, ó. O maior inimigo da história do Brasil, o maior inimigo que a maçonaria teve foi Dom Vital, o bispo de Olinda. O cara terminou preso, porque mostrou que a lealdade da família real brasileira era maior à maçonaria do que a Igreja Católica. E aí vocês vão ver como todos esses erros que são ditos hoje da Igreja, cometidos pela Igreja, têm a ver com a infiltração e as pessoas continuam repetindo aquele mesmo coisa, sem que estudar isso aqui, né? Coloca aquela teoria dos Cavaleiros Templários, não faz ideia do que foram os Cavaleiros Templários, não fazem ideia do que foi as Cruzadas e a Inquisição, mas tem que vir policiar, né? Então é por isso, tá? Eu sei que não foi o seu comentário, Rogério, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o inimigo tá sempre usando várias bocas, meu. Tem várias bocas, entendeu? E essa ideia do G7 eu acho muito simples, porque nós vemos que essa criação desse sistema global aí tem pouco a ver com soberanias nacionais. Então, eu acho que teria mais a ver com uma espécie de subdivisões, mais parecido, por exemplo, com a ideia
do Clube de Roma dos 10 Reinos, tá? É o que eu penso aqui. Muito obrigado, Rogério. Um abração aí para todos da Flórida, tá? É o que eu penso sobre isso. Tudo que é profecia, você sempre pode ouvir ou não o que eu falo, porque eu não sou dono da verdade e não discuto esse tipo de coisa, não debato. Eu falo o que eu penso, se a pessoa gosta, quer confirmar, vai lá, não quer, eu não discuto isso. Porque eu não tenho capacidade intelectual para entrar nessa questão já teológica nisso. O que eu falo? Fatos fáceis de todo mundo encontrar. Brigadão, Rogério. Um forte abraço. Arthur